Então, boa noite a todos. Meu nome é Conrado e hoje eu estou gravando mais um vídeo para o nosso canal, meu e da minha mãe, Soraya Sotomayor Justus, para o nosso website www.imagister.com.br e o canal do site no YouTube. Bom, essa semana eu vi um trecho do livro do Eckhart Tolle no Facebook, onde ele fala sobre a questão do tédio. Ele diz que quando a gente sente o tédio, o ideal é não começar a tentar se distrair e a procurar mais estímulos para a mente, porque é basicamente isso que a mente desequilibrada está tentando fazer com o tédio. Ela quer mais estímulos para se retroalimentar. Então a recomendação dele é você não se deixar impulsionar pelo tédio e simplesmente respirar e observar essa sensação, porque na realidade é um movimento de energia condicionado dentro de você, ou melhor dizendo, uma quantidade de energia presa dentro de você, condicionada, que busca se alimentar de estímulos mentais, de energias mentais da mesma frequência. Mas por que isso? Bom, basicamente porque a mente da maioria das pessoas está desequilibrada. A mente deveria ser um mecanismo para nos auxiliar a navegar nesta realidade tridimensional, no mundo físico. Auxiliar a consciência a navegar no mundo físico. Contudo, a mente do ser humano se tornou um mecanismo bastante desequilibrado ao longo do tempo. Principalmente porque, como a consciência encarnada da maioria das pessoas esqueceu das suas origens, do ser, de quem realmente é, e se identificou com a forma, com o corpo físico, com a mente, o instinto da sobrevivência acabou tomando conta da mente. E, além disso, o fato de a maioria das pessoas não saber como lidar com as emoções, não saber ou não lembrar que a consciência é quem cria a realidade, a mente também se tornou um mecanismo de defesa, um mecanismo que tenta fazer com que as pessoas não sintam as próprias emoções. Porque quando a pessoa passa por uma experiência difícil ou traumática desde a infância, como ela não sabe como lidar com aquelas emoções, como ela se sente vítima, impotente diante das situações difíceis, ela acaba se sentindo sobrecarregada pelas emoções e, em vez de respirar e liberar essas emoções, ela acaba tentando empurrar essas emoções para o subconsciente. E aí, a nossa mente acabou assumindo esse papel, de ser um mecanismo de defesa que tenta fugir da dor e buscar o prazer. Então, e a mente faz isso principalmente através da supressão, reprimindo as emoções. Só que quando ela reprime emoções, sejam emoções de medo, de raiva, de tristeza, essas emoções ficam guardadas no nosso subconsciente e se tornam energias tóxicas dentro de nós. Então é como se a maioria das pessoas andasse por aí como uma panela de pressão, cheia de energias emocionais tóxicas dentro de si. E a mente continua, como esse mecanismo de defesa desequilibrado, tentando sempre guardar as emoções, se defender das próprias emoções. E ela faz isso, bloqueando as emoções para dentro e procurando distrações mentais do mundo exterior para sempre afastar a atenção ou a consciência do ser das emoções que estão presas internamente.
Mas o que acontece é que isso acaba deixando o ser cada vez mais desequilibrado. Porque se esse processo continua, você acaba acumulando cada vez mais emoções dentro de si, cada vez mais energia estagnada. Isso começa a restringir mais e mais o fluxo de energia vital no seu sistema, faz com que o corpo comece a ter menos energia e a adoecer, acelera o processo de envelhecimento e, como eu disse, é algo tóxico e que se torna cada vez mais tóxico. Então, como o Eckhart Tolle estava dizendo, o ideal é não se deixar levar pelos impulsos mentais de ficar o tempo inteiro tentando distrair a mente, obter estímulos, obter prazer, de forma a fugir da dor que existe dentro de você. Se eu me lembro da minha mãe falando, Soraya, que realmente a mente se tornou esse mecanismo de buscar prazer, fugir da dor, buscar prazer, fugir da dor. Mas a realidade é que existe uma fonte de alegria, de equilíbrio, de bem-estar dentro de nós, por trás dessas emoções, por trás dessas energias mentais desequilibradas. E é disso que se trata, por exemplo, a prática da meditação, é disso que se trata a questão de integrar a consciência, liberar o que chamam de energias negativas, para que a gente volte a um estado natural de consciência pura, onde existem sentimentos que estão além da dualidade do prazer e da dor, que são sentimentos de amor, de alegria, de paz, etc. Isso porque, como todo vício, a questão de tentar fugir da dor e buscar o prazer para fugir da dor, e veja, não tem nada errado com prazer. É, é, prazer é uma das dádivas que nós temos nesta realidade, seja a comida, seja o sexo, seja até beber moderadamente. Mas a questão é, se você está o tempo inteiro buscando prazer para tentar se afastar da dor que existe dentro de si, isso se torna um vício. E como todo vício, você começa a ter uma ressaca. A parte boa começa a ficar mais difícil de se obter, e você começa a ter uma ressaca depois, porque, como eu disse, esse mecanismo ele te deixa cada vez mais desequilibrado, porque você cada vez acumula mais e mais emoções, entre aspas, negativas, mais emoções de dor, de tristeza, de raiva dentro de você, e aí se torna cada vez mais difícil de você apreciar os prazeres da vida, e por isso que as pessoas muitas vezes começam a buscar prazeres cada vez mais intensos. E aí partem para as drogas, partem para práticas sexuais desequilibradas, deturpadas, misturando sadomasoquismo, por exemplo, porque, porque o entupimento de emoções dentro de você, o corte do fluxo de energia vital dentro de você, faz com que fique cada vez mais difícil de você sentir as energias, sentir ah, através dos seus sentidos humanos, as percepções sensoriais do paladar, do tato, etc. Então, como você fica cada vez mais embotado, a pessoa precisa de estímulos cada vez mais intensos para ela poder sentir alguma coisa e ter algum tipo de satisfação. Então, em grande parte, esses desequilíbrios relacionados às drogas e às questões sexuais desequilibradas estão relacionados a esse embotamento interior, a esse entupimento das energias vitais da pessoa, esse acúmulo de dor, de traumas, de choques do passado que existe dentro de cada um. E eu sei disso por experiência própria. Eu também já fui bastante inconsciente e eu sei
posso falar por mim mesmo como essa alienação de si, como é chamado por alguns, faz com que você busque prazeres intensos e desequilibrados que acabam aí te afetando cada vez mais, te deixando cada vez mais desequilibrado. E a questão da prática da respiração consciente, da integração, da meditação, do reequilíbrio das energias, se trata justamente disso, de ir liberando toda essa carga do passado, os traumas, as dores, o velho, e reequilibrando, se conectando com a sua consciência pura, com a sua alma, se conectando com a fonte de amor e compaixão que existe dentro de você, permitindo que você se lembre de quem você realmente é. É um ser com alma, alguém que é eterno, indestrutível e que não precisa viver com medo das outras pessoas, viver com medo do que pode acontecer com o seu corpo, da morte, de doenças, medo de ficar sem dinheiro, porque no fundo, você se conecta com a sabedoria de que a sua consciência cria a sua realidade aqui na Terra e além dela. E, além disso, a sua consciência não pode ser destruída. Mesmo depois que que o seu corpo físico morre, você continua em outras dimensões, onde você não depende, por exemplo, de comida e água para sobreviver. Então, essa jornada na Terra é passageira. E o ideal é aproveitar ela para fazer o que nós viemos aqui fazer, que é justamente a relembrar que nós somos os criadores da nossa realidade, que nós somos Deus também, por meio da integração da consciência, integrando o humano, o divino, todos os nossos aspectos e partes da nossa consciência que foram fragmentados, machucados e ficaram presos em sistemas de crenças limitantes ao longo da nossa história. Então, agora nós podemos passar para um pouco de respiração consciente para nós fazermos exatamente o que eu disse, ir reequilibrando as energias, liberando as emoções do passado, e nos conectando com a alma e seu amor e compaixão. Então você pode escolher uma posição confortável e começar respirando profundamente, até embaixo na barriga, relaxando, permitindo que todas as energias fluam e encontrem resolução, respirando, liberando todo o medo e a dor, liberando todas as energias mentais e emocionais estagnadas, liberando a mente desse papel desequilibrado de ficar tentando bloquear emoções, respirando com a alma, inspirando o amor e a compaixão da alma, se permitindo lembrar de quem você realmente é,
respirando, integrando o humano e o divino, integrando a mente, a alma, masculino e feminino, a luz e a escuridão, respirando e integrando todas as suas energias e tudo que você é. Para que você possa ser livre, estar equilibrado novamente, para criar uma realidade da sua escolha. Lentamente, respirando e trazendo o foco de volta para o corpo e a realidade física, sentindo as mãos, os pés, batendo os calcanhares, escolhendo viver e ficar no corpo. Com isso, eu agradeço a atenção e os convido a assistir nossos outros vídeos no YouTube e também escutar nosso podcast, cujo link está no website www.imagister.com.br, ou você pode acessá-lo diretamente no Spotify. Também, se alguém tiver interesse em sessões privadas de respiração, integração para integração da consciência, nós estamos disponíveis, elas podem ser agendadas por meio do site. Um grande abraço e até a próxima.